Fala galera, Léo Cardoso por aqui para mais um vídeo do nosso canal, tá? E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Deixa eu deixar esse aqui, que é o corpo da copy, tá? Então é basicamente o grosso da copy. A copy, na minha visão, é dividida nas seguintes partes. Primeiro a gente começa na headline, onde a gente chama a atenção do nosso prospect. Depois a gente tem a parte da lead, que são mais ou menos os 20 primeiros por cento ali, é o começo da copy. Se a gente tá falando de uma copy longa, sei lá, uma copy de 80 páginas, por exemplo, um VSL longo, eu diria que a lead é ali as primeiras 10 páginas, mais ou menos, tá? De 10 a 15 páginas, talvez um pouco menos. Se a gente está falando de uma copy curta, né, talvez um advertorial aí de 2.000 palavras, a gente está falando ali mais ou menos de uns 3 parágrafos, ou 4, 5 parágrafos. Se a gente está falando de um criativo, por exemplo, a gente está falando ali dos primeiros 15 segundos do criativo, que levam para a página de vendas, e a página de vendas é a parte racional, que é exatamente o corpo da copy, tá? Então, o grosso da copy é justamente a parte racional. E no final a gente faz uma oferta, então tem o final da copy é a parte da oferta, onde a gente faz a oferta. Então, é assim que eu enxergo, tá? E hoje nós vamos falar do corpo da copy, então da parte racional, do grosso, tá? Então, a gente está falando aqui de 80% do seu trabalho como copywriter, de 80% do seu trabalho de escrita, tá? Está no corpo da copy. Então, sem mais delongas, já está feita a introdução, vamos aqui direto para o conteúdo, tá? Então, primeiramente e mais importante, é o argumento de vendas, tá? Então, tudo que a gente está falando aqui é o argumento de vendas, que é o argumento racional para a gente comprovar o que a gente falou na parte emocional. Então, na parte emocional, a gente vai falar de um benefício emocional, seja superar um medo, seja uma ganância, seja vergonha, seja luxúria, o que for. A gente vai comprovar tudo isso usando argumentos de vendas, tá? Tem vários vídeos aqui no meu canal já sobre argumentos de venda, então vai aqui. Primeiramente, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, porque tem vídeos sobre todos os assuntos, conceitos, dicas, hacks de copy. Já tem vídeo aqui, tem mapa mental pra caramba. Inclusive, se você quer os mapas mentais desse canal, o primeiro link aqui na descrição. Então, vai lá e volta nos vídeos sobre argumentos de vendas. Tem uns 2 ou 3 vídeos sobre argumentos de venda que são muito importantes, tá? Então, o que é argumentos de venda? Vamos fazer uma rápida revisão, tá? Argumentos de venda é quando você quer levar o prospect do ponto A até o ponto C e você passa pelo ponto B, tá? Então, você começa com algo que ele já sabe e chega na crença que você quer que ele tenha, tá? Então, primeiro você organiza esses argumentos. Então, eu preciso de levar ele até o ponto, sei lá, E. E eu pego o ponto A. O ponto A é uma crença que ele já tem. Então, a partir de uma crença que ele já tem, você vai quebrando objeções, passando pelo ponto B, depois pelo ponto C, depois pelo ponto D, até chegar no ponto E. Então, primeiro você organiza os pontos e depois você escreve, tá? Então, não tem muita criatividade aqui. É realmente organizar as informações de uma forma lógica. E na sua pesquisa, você vai coletar vários pontos e informações, tá? E eles vão estar soltos e jogados porque você coletou várias informações na pesquisa, você foi fazendo a pesquisa e foi jogando, sei lá, um documento do Word, um doc, deixa eu tirar esse copo daqui porque senão vai cair. Um doc ou o que for, você vai ter vários pontos que você precisa de fazer e organizar esses pontos lógicos de forma organizada para o cliente, para quem estiver lendo e entender, tá? Então você tem que organizar de forma lógica e persuasiva. Isso é chamado de argumentos lógicos, tá? E é muito importante quando você está escrevendo longas cartas de vendas. Então, quando você está escrevendo longas cartas de vendas, você precisa de manter uma linha de raciocínio, porque senão o seu cliente vai se perder, e se ele se perder, pode ter certeza que já era, tá? Você perdeu o lead. Então, aqui nós temos um exemplo de argumentos lógicos, tá? Então observe que aqui ele não, nós ainda não estamos no corpo da cópia, aqui está só os argumentos lógicos. Então observe que aqui ele tem os argumentos lógicos, então o que ele vai fazer dentro da cópia é simplesmente levar o leitor de um ponto até o outro, tá? Isso é muito bom porque quando você coloca isso assim, na capa, quando a gente está se tratando
de uma revista, por exemplo, isso aqui provavelmente foi uma cópia enviada dentro de uma revista, ou enviada por correio, talvez, isso motiva a leitura da copy e facilita a escrita, tá? Então, este é basicamente o passo a passo para escrever o corpo da copy. Então, esse é o esqueleto da copy. Você tem argumentos lógicos soltos e aí você precisa de conectar eles, tá? E a gente vai entender exatamente nesse vídeo como que você conecta esses argumentos lógicos, tá? Então, depois que você já tem os seus argumentos lógicos, qual é o próximo passo? Então, depois de cada argumento, você precisa colocar elementos de provas e benefícios para reforçar essa ideia, tá? Para reforçar a sua tese. Então, para cada argumento lógico, você precisa enfim, de ter benefícios e ter elementos de prova que comprovam o seu argumento, beleza? E qual que é o problema disso tudo? É que nesse ponto, nesse estágio da sua copy, suas sentenças provavelmente não estarão muito bem conectadas. Beleza? Então, o seu trabalho é criar parágrafos conectores para poder conectar o argumento lógico com vários benefícios e elementos de prova com outro argumento lógico com vários benefícios e argumentos de prova, beleza? Então, exemplo 1, tá? Então, imagine que você esteja vendendo uma newsletter de saúde, tá? Aí, você quer recomendar o suco de alguma fruta específica qualquer que tem vários benefícios e esse é o seu produto, beleza? Imagine que você tem os seguintes pontos que você descobriu na sua pesquisa. Na mitologia persa, comer essa fruta torna o herói Isfandiar invencível. Na Bíblia, o Senhor ordena que apareça nas vestes dos seus sumos sacerdotes. Disse que o profeta Maomé incitou seus seguidores a comê-lo para purificá-los do ódio. Diz que Buda o abençoou e usou como cura, tá? Tudo a gente está falando isso da fruta, do alimento que a gente está falando. Na China antiga, era o símbolo da abundância e de um futuro abençoado. Cristãos medievais retrataram isso em pinturas de Jesus e da Virgem Maria, tá? Sempre falando da fruta, ou seja, observa que aqui a gente está jogando com curiosidade e a gente está pintando na cabeça do leitor de que isso é um alimento antigo e muito importante na história da humanidade, tá? Então isso a pessoa já está querendo saber o que é isso, o que é isso, eu preciso disso, eu preciso de entender o porquê disso tudo e por que essa fruta é tão especial e importante, tá? Então como a gente junta tudo isso no resto da cópia? Aí aqui então tem uma sugestão, tá? E quando você vasculha antigos textos sagrados, este mesmo fruto curioso surge em todos os lugares. De fato, existe uma forte tradição do que o rimon, tá? Enfim, o nome da fruta que você quiser, o nome que o rimon, eu vou chamar de rimon aqui só para facilitar, crescia no jardim do Éden, mas isso é apenas o começo. Na mitologia persa, comer essa fruta torna o herói tal invencível. Na Bíblia, o Senhor ordena. Diz que o profeta Maomé incitou seus seguidores. Buda abençoou e usou como cura. Na China antiga era símbolo de abundância e de um futuro abençoado. Cristãos medievais retrataram tal. E você pode dizer que é um consenso muito forte, mas a melhor notícia de todas pode ser o fator custo. Quando eu procurei fontes do suco de rimon, descobri que posso beber todos os dias e aí você continua os seus próximos argumentos lógicos, tá? Então, observa que o que a gente precisa são parágrafos que vão conectar um no outro, beleza? Então aqui a gente tem um outro exemplo, tá? Eu acho que esse exemplo aqui eu não vou conseguir. Primeiro que ele está em inglês, tá? E segundo que eu não vou ler tudo isso daqui porque vai ficar muito grande. Esse vídeo eu ficar lendo em inglês aqui também não faz sentido, mas o que eu te recomendo? Tira um print disso daqui, tá? Para você ler depois com calma. Se você não sabe inglês, eu recomendo que você vá no Google Tradutor e coloque essa cópia, que é uma cópia muito boa e você vai entender muito bem isso que eu estou falando. É uma cópia realmente muito boa. A headline é por que alguns oncologistas nunca vão morrer de câncer, tá? Aqui tem muita curiosidade, tem benefício. Leia essa cópia analisando. E se você quiser esse arquivo em Word em português, pelo Google Tradutor, né? Primeiro link aqui na descrição, beleza? Lá no primeiro link da descrição tem todo esse material, tem tudo lá bonitinho para você baixar caso você queira, beleza? Então, estude isso daqui. Então tem uma frase que ela é bastante famosa que é Sales copy is only as strong as its strongest link and it's as weak as its weakest link. O que isso significa? Que a sua carta de vendas é tão forte quanto o link mais forte, quanto a ligação mais forte.
e é tão fraca quanto a ligação mais fraca. O que significa? Que as ligações entre os seus argumentos de venda é que ditam quão forte ou fraca é a sua copy, tá? Então, se você tem fortes links entre os argumentos de venda, ou seja, aqueles parágrafos conectores que eu falei, significa que você tem uma copy forte. Então, você precisa de parágrafos fortes para conectar partes da copy entre si. Então, vamos ver como fazemos isso, tá? Quais são as dicas aqui, então, para você ter fortes parágrafos conectores? Primeiro, eles precisam conectar as partes da sua copy logicamente, tá? Tem que fazer sentido para o cérebro do prospect. A gente aqui está falando da parte lógica da copy, da parte racional. A parte emocional é que lida com o coração. Aqui nós estamos falando com o cérebro. Então tem que fazer sentido para o cérebro do prospect, tá? Talvez esteja um ruído aqui, é que eu estou fazendo um feijão. Então talvez a panela de pressão esteja fazendo um ruído, mas vamos continuar aqui o vídeo. São conexões de fatos, tá? O cérebro precisa de fatos e conexões lógicas entre fatos. Esses fatos levam à comprovação do que o seu prospect precisa acreditar para comprar o seu produto. E dicas, então, para você conseguir conectar as partes da sua copy logicamente. Faça o seu dever de casa e descubra argumentos sólidos para provar o seu ponto, tá? Isso você descobre na pesquisa. Então, você precisa acreditar genuinamente no que você está escrevendo, tá? Como é que você vai convencer alguém a alguma coisa, sendo que nem você mesmo acredita no que você está falando? Não faz sentido. Imagine que você é um vendedor e precisa passar esses argumentos como se fosse uma conversa, tá? Então, se fosse uma conversa, você não sairia simplesmente jogando fatos numa conversa aleatória. Esses fatos têm que estar ligados, interligados, tá? E eu te digo mais, quanto mais você fizer isso, melhor você vai ficar em conversar, em provar o seu argumento quando se trata de uma conversa pessoal, uma conversa na vida real mesmo, beleza? Então, os seus parágrafos de conexão devem ser suaves. A suavidade da sua copy vai depender muito da escolha de palavras, tá? E da transição entre as fases. E a melhor forma de ficar muito bom nisso é lendo e escrevendo muita copy, tá? Tenha o seu próprio swipe file. Aqui tá vendo? Eu tenho um swipe file cheio de copies, com muita copies. Aqui tem várias pastas com outras, várias copies aqui. Aqui também tem mais swipe file. Então é o seguinte, galera, tenha o seu próprio swipe file para poder você ler muitas copies, ler bastante copies, se inscreva na lista de e-mail de todo mundo, se inscreva em lançamento, se inscreva em webinários, se inscreva em tudo para você ter bastante contato com copy, porque é isso que vai te tornar um bom copywriter no final das contas. E se você quiser ter acesso ao meu swipe file, que eu tenho, já construo ele ao longo de anos, primeiro link na descrição, fechou? Então, melhor forma de ficar bom em copy é lendo e escrevendo muita copy todos os dias, tá? E a copy isso leva a este outro ponto aqui, tá? Tem uma seta aqui que não tá dando para ver muito bem, mas tem uma seta aqui. A copy deve ir de parágrafo em parágrafo de forma tranquila, de fácil compreensão e leitura, tá? Deve parecer que é uma conversa, como eu já falei. Enquanto você estiver escrevendo o corpo da sua copy, visualize o seu cliente em potencial e como você estaria explicando tudo para ele em uma conversa na vida real, tá? E ela deve fazer sentido para o prospect e não para o copywriter, tá? Então, quando você está escrevendo, sai da sua própria cabeça de copywriter e se coloque no lugar do outro e pense que é uma conversa, tá? Pense que você precisa de falar na língua dele, com as crenças que o seu prospect tem e não nas suas crenças, tá? E um exercício para garantir que isso daqui está certo é leia a sua copy em voz alta, tá? E veja se a leitura tá fácil ou difícil. Quando você lê em voz alta, fica nesse tom de conversa diária, de conversa no dia a dia, e você consegue pegar melhor esses conectores, consegue melhor ligar um argumento no outro, beleza? E uma boa copy te dá a sensação que tem algo sendo construído. Então lembra, você começa no ponto A e vai até o ponto D, passando pelo ponto B e pelo ponto C. Então tem que dar uma sensação de que tem algo sendo construído aqui, tem um argumento que está te levando para algum lugar, tem um caminho sendo seguido aqui, tá? E a conclusão final de quem está lendo deve ser de que não comprar o seu produto é a coisa mais idiota que ele pode fazer. Então, o seu trabalho como copywriter, no final das contas, é que ele chegue a essa conclusão, tá? Que ele não comprar o seu produto é uma decisão estúpida.
Quando você promete benefícios que o seu cliente verdadeiramente quer, ele realmente quer acreditar em você, já que ele quer esses benefícios que você está oferecendo. Então, ele está procurando razões para poder realmente acreditar em você. Mas lembre-se que ele é cético, beleza? Então, se cada frase e parágrafo em seu texto criarem a sensação de que benefícios incríveis estão realmente ao virar a esquina, ou seja, você pode conseguir todos esses benefícios que eu estou te prometendo. Logo em seguida, logo assim que você compra o meu produto, ele vai começar a ficar progressivamente animado enquanto lê, tá certo? Então, siga este passo a passo e tenha uma copy excitante e muito, muito persuasiva, beleza? Então, galera, tá aqui o mapa mental completaço, passo a passo, tá? Assistam os vídeos sobre argumentos lógicos. E se você quiser esse mapa mental e todos os outros mapas mentais do meu canal, você já sabe, tá no primeiro link da descrição. Se você gostou desse vídeo, velho, não esquece. Eu já vou até baixar o mapa mental para já colocar lá para vocês baixarem. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like, porque é exatamente assim que eu me balizo se eu estou te entregando um conteúdo bom ou não. Beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Fui.